Na última quarta-feira, eu liguei a TV para assistir Olympiacos e Fiorentina com o mesmo objetivo que eu tinha quando eu assisti Atalanta 3, Bayer Leverkusen 0 na semana anterior. Fazer uma análise tática aqui no meu canal secundário, em que eu falo de outras coisas que não o Santos, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de analisar taticamente partidas de futebol e achei que para pegar o ritmo aqui fora do Eu Vim de Santos, aqui no Noronhismo, seria interessante começar pelas finais europeias. Mas também é um canal em que eu quero jogar meus pensamentos sobre bola, para não ficar sempre falando da mesma coisa. Então eu comecei a partida pensando na análise tática e acabei, dormindo, já volto nisso, dois, esquecendo essa parte tática para falar mais sobre pensamentos de futebol. Porque a partida foi bem sonolenta, né? O Olympiacos, para quem não viu, ganhou da Fiorentina na prorrogação 1-0. Eu só fui ver a prorrogação depois, porque assim que deu o apito final, eu simplesmente apaguei. O jogo foi num nível bem meia boca, sem emoção, não pareceu uma final. Sendo bem honesto, ou você pode falar que pareceu uma final pelo quesito nervosismo, os dois times bastante nervosos. O Olympiacos buscando seu primeiro título internacional, a Fiorentina buscando não só isso, mas também não ser vice 2 anos seguidos. Deu ruim, né, da Conference League. Mas o jogo foi bem ruim, a gente precisa ser honesto. E aí, abandonando o lado tático, eu comecei a pensar num vídeo, depois que eu assisti, né, claro, a prorrogação, o gol do Olympiacos, enfim, a festa grega, na Grécia, no estádio do AEK, que é rival, mas enfim, meio que em casa, num vídeo com mais pensamento sobre futebol. E eu não consegui escapar de algo que eu acredito que muita gente fale por aí, mas que eu quero trazer minha visão sobre. A conferência é ruim, não é sobre isso que eu quero falar. É de um nível mais baixo, claro, que a Europa League, que é de um nível mais baixo que a Champions League, isso é muito óbvio. Mas ela ajuda a humanizar um pouquinho o futebol europeu. Com todo respeito ao Olympiacos e à Fiorentina, que são dois times que no Brasil teriam mais dinheiro que os brasileiros, por exemplo, os times que entrarem em campo na quarta-feira são do nível Brasil ali, briga meio de tabela, para cima, talvez, sei lá. Mas o futebol não traz nenhuma super novidade, os jogadores podem até ter mais intensidade, numa questão de preparo físico, mas também não garanto muita coisa. Taticamente, nenhuma novidade, foi um jogo bem morno de se assistir, nenhuma movimentação muito interessante. A Conference League ajuda, porque isso foi a final da Conference, hein? A humanizar um pouquinho o futebol europeu. Porque a gente tem que pensar, todo mundo, claro, liga para ver a Champions League, e os jogos de maior audiência são, os do mata-mata, dois, os do mata-mata com os times mais ricos. Então todo mundo quer ver o Manchester City, todo mundo quer ver o Real Madrid, eu estou incluindo, tá? Isso não é uma crítica a ninguém. Todo mundo quer ver o PSG, eu quero ver o PSG perder, mas todo mundo quer ver, porque tem Mbappé, ou tinha, né? Enfim, quer ver esse nível de jogo. E claro que quando você assiste a um Real Madrid Manchester City, que a gente teve o prazer novamente mais uma temporada de assistir, é muito legal. Claro que quando você assiste ao Real Madrid passando sufoco em termos de placar contra o Bayern de Munique, fazendo mais uma vitória histórica, é legal. Principalmente se você gosta do Real, eu não gosto muito, mas enfim, é legal. O futebol jogado ali, a emoção e tudo mais, é divertido. Na Europa League, também tem coisas desse nível. Ainda mais num ano, por exemplo, que o Bayer Leverkusen fez tudo o que fez, ficou invicto até a última partida, para perder para uma Atalanta que fez tudo o que fez, porque a Atalanta fez coisas muito legais, como eu falei aqui no meu próprio vídeo, ganhar do Liverpool lá, mas não era o Liverpool titular, ganhou do Liverpool em Liverpool, né, no Anfield Road, e quebrou, então teve toda essa história na Europa League esse ano. Ou você pode virar e falar todas as vezes que o Sevilha ganhou a Europa League, o quão maluco é o Sevilha ser o rei da Europa League, mas a Conference é o lugar em que o futebol é baixo nível, os times são ruins e não tem tática muito não. A gente precisa ser honesto. Olympiacos, por exemplo, é um time bem meia boca. Mas eliminou na semifinal um time que vai para a Champions League da próxima temporada, que é o Aston Villa. Foi o quarto colocado na Premier League. Então, assim, humaniza. É um time que você vê que é ruim. Você tá vendo, os caras são ruins. É difícil. O futebol grego é fraquinho. O Olympiacos é o melhor de lá e é ruim. E os caras tiraram o quarto colocado da Premier League. Então, humaniza. Você se vê nos caras. Os caras não praticam um nível absurdo, inalcançável, né? É até alcançável. Acho que, sei lá, os melhores times brasileiros não teriam muito problema com Olympiacos e Fiorentina, sendo bem honesto. Posso estar errado, é claro, mas acho que não teriam. E os caras estão lá, sendo campeões, dois tirando o time da Premier League, pelo menos nessa temporada, da primeira prateleira, ou segunda, né? Digamos que Arsenal e Manchester City formaram a primeira.
3. A Fiorentina tá ali. Ano passado, por exemplo, foi perder no finalzinho para um West Ham, que esse ano foi até uma semi da Europa League. Mas com todo respeito, né? Também é ruim, sejamos honestos. Teve seus momentos, mas é bem meia boca. Então, para mim, a Conference serve para a gente lembrar, no fim das contas, que o futebol europeu tem aquela primeira prateleira maluca, mas dali para baixo, nem todo o dinheiro do mundo salva, até porque todo o dinheiro do mundo tá lá em cima e contratam os caras. Não tem tanto cara tão bom de bola assim. Não dá para formar 40, 50 timaços. Você forma uns 5, 6. Começa a cair. Quando chega na Conference, o nível é baixo. E o Olympiacos Fiorentina realmente foi muito baixo. Não que seja surpreendente, mas acho que serve para humanizar. Nem tudo na Europa é tão brilhante assim. Tem muito futebol ruim lá, que também é emocionante. E aí eu passo para uma outra questão. Eu vi, por exemplo, muita gente no lugar mais tóxico na internet, pelo menos a internet aberta, que é o Twitter, falando o seguinte, não seria interessante ter uma Conference League aqui na América do Sul, uma versão? E até vi um perfil, e eu vou ser bem honesto, eu esqueci que perfil foi. Ah, que bom, porque eu vou criticar, então pelo menos não critico citando. Que falou, imagina aí um Coquimbo Unido, que é do Chile, contra um Coritiba. Gente, com todo respeito, Coquimbo e Coritiba é jogo de Sul-Americana na primeira fase. Eu sou santista. Ano passado, no grupo do Santos, tinha Audax italiano do Chile e Blooming da Bolívia. Audax contra Blooming já é uma conference. No conceito europeu na primeira fase, que, por exemplo, daqui a pouco eu vou citar, o CAI de Ilhas Faroe enfrentou o Olimpia Ljubljana da Eslovênia. Com todo respeito à Eslovênia e Ilhas Faroe, você pega um time do Chile e um da Bolívia, a chance do time chileno ser o melhor aí é grande. Eu vi no estádio recentemente, a La Calera, o próprio Audax italiano, estava lá, o Banfield, o Newell's Old Boys, times, principalmente o Newell's no caso, que se você coloca em história, força, a Fiorentina ali da Argentina, ou talvez mais. Não deve muito ao Olympiacos também, seria uma potência grega, com todo respeito ao futebol grego é ruim, né? Já falei isso. Então, assim, não cabe uma terceira competição sul-americana. Claro que você partiria do princípio que teria de diminuir os times da Libertadores, o que eu sou muito a favor, acho um absurdo ter 47 times brasileiros, 35 argentinos, 79 mil times disputando a competição, acho um formato péssimo. Isso diminuiria também a Sul-Americana, que é outra que tem um formato meio estranho, né? Não é possível que no Brasil, 14º colocado, eu não lembro até quem foi o último a entrar no passado, mas para esse, mas times lá, 14º, 15º, às vezes 16º no Brasileiro entram na Sula. Não deveria, é muita coisa. Então aí você pode falar, então 14º colocado podia jogar a Liga Conferente da América do Sul. É ruim, não precisa disso. Não precisa. Pensa na Fiorentina. A Fiorentina é ali mais ou menos sempre 8º, 9º colocado na Itália. Tinha até o Gustavo Hoffmann, que cobre futebol internacional lá pela ESPN, estava no estádio ontem, do AEK, e tirou foto, né, tá no Twitter dele, de um torcedor do Torino, no meio da torcida da Fiorentina, porque se a Fiorentina ganhasse, abria mais uma vaga na Itália, e o Torino ia para a Conference do ano que vem. Inclusive, o Torino foi exatamente o 9º colocado e a Fiorentina a 8ª colocada. É divertido. É assim, é o 8º e o 9º colocado da Itália jogando lá. Não precisa ir muito além do 10º, 11º, 12º ali lá no Brasil para jogar uma competição sul-americana. Não precisa. E teria, né? Se tivesse uma Conference League por aqui, teria que ter times de um nível ainda pior do que já estão jogando a Sul-Americana. Então, honestamente, a Conference serve lá porque lá tem mais ou menos 50 confederações que vão da Espanha ou da Alemanha, que serão as campeãs da Champions, a Malta, que é uma porcaria, aos times da própria Ilhas Faroe. Não precisa, aqui não precisa. Aqui só tem 10 países, né? Porque Guiana, Suriname, por exemplo, jogam lá na CONCACAF. Não precisa. A gente não precisa ver times ainda piores da Bolívia conquistando vaga sul-americana. Os que classificam para Libertadores já são muito fracos. Os que classificam para Sula são tenebrosos. Tá bom já. Quantidade de confederações na América do Sul limita um pouco essa possibilidade. Não precisa ter um Coquimbo Unido e Coritiba. Até porque, com todo respeito, ninguém assistiria. Porque ninguém assiste o Olimpia Ljubljana. Deixa eu mudar de grupo, eu tô com a tabela
da Conferência Aberta aqui. Deixa eu pegar um outro grupo que não seja do CAI, que eu acompanho muito, porque é um time bem legal. Provavelmente não se fala CAI, mas eu não me importo. Ó, ninguém assistiria aqui um Cobressal, se não me engano tá na Libertadores, mas tudo bem, contra o Audax italiano, como ninguém assiste o Bodo Glimt da Noruega enfrentando o Lugano da Suíça. Esse jogo existiu no grupo D da primeira fase de grupos da Conference League. Você assistiu esse jogo? Você não assistiu. Você também não assistiria o Blooming visitando o Banfield. Era no grupo do meu time outro ano e eu não assisti. Então não precisa. Mas a Conference tem histórias legais e a Libertadores e a Sul-Americana também. A minha preferida desse ano foi a do CAI, né, que eu tô citando aqui. O CAI foi um time que jogou, por ser o campeão da Ilhas Faroe, a primeira fase da Champions, que é aquela ainda durante julho, quando tá todo mundo de férias, os campeonatos europeus nem começaram, os campeonatos principais europeus nem começaram, mas o CAI estava lá recebendo o Ferencváros, que é um time tradicionalíssimo da Hungria, empatou em casa em 0x0 e o que você pensa? Ah, vai tomar um pau na Hungria e vai embora. Não, e o CAI ganhou de 3x0 na Hungria. Aí você fala, mas agora eles vão pegar um time da Suécia, né, o Haken. Vão tomar um pau. Empatarem 0x0 em casa de novo, fora de casa o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, vão tomar uma goleada e vão embora. Não, empataram em 3x3, passaram nos gols fora, passaram nos gols fora, não. Empataram 3x3, foram pros pênaltis, passaram nos pênaltis. Esse ano não teve gols fora na Champions. Aí você fala, mas aí pegaram o Molde. O Molde, né, norueguês, agora não passa. Terceira fase. Ganharam do Molde, 2x1 na Ilhas Faroe, mas aí perderam os 2x0 fora e acabaram sendo eliminados. Foram para a Europa League e foram cair pro Sheriff Tiraspol, que é aquele time que há 3 anos, em 2021, estava ganhando o Real Madrid em Madrid, perdendo na Moldávia, mas enfim. Chegou à fase de grupos da Champions há 3 anos. E se eu não tô maluco, porque eu sou ruim de datas, o Real Madrid acabou campeão naquela Champions 2021, certo? Talvez sim, talvez não. Não vou pesquisar aqui, mas de cabeça acho que sim. Eles até empataram em casa 1x1, perderam de 2x1, acabaram fora da Europa League, mas foram pra gloriosa Conference, no qual eles ganharam até um jogo. Sabe de quem? Do Olímpia Ljubljana, que eu citei aqui no vídeo. Eles ganharam de 2x1 em casa. Cadê? Caí. Eles perderam aqui. Empataram em 0x0 com o Lille. Empataram em 0 Ah, ganharam 3x0 do Olímpia Ljubljana em casa. Empataram em 0x0 com o Lille. Pô, o Lille é um time francês que briga lá no topo do campeonato francês, geralmente. Não passaram de fase, claro, mas assim, é um time da Ilhas Faroe. Tem tipo 50 mil pessoas. Os jogadores trabalham com pescaria. Sem piada, eles trabalham. Eles são. Eles arrumam cabo elétrico de luz na rua. Eles não podem treinar. E estavam jogando competições europeias. 3 fases de Champions League, passaram em 2. Tem histórias legais. Inclusive, eu recomendo 2 vídeos sobre o CAI. O primeiro, em português mesmo, é do canal Última Divisão, que conta 4 curiosidades do clube das Ilhas Faroe, o CAI Klaksvik. Que, claro, eu estou falando errado, mas mais ou menos isso. E um outro do canal que eu gosto muito, que é o Zealand. Ele começou falando muito de FM e tal, Futebol Manager, mas hoje em dia ele faz outras coisas. Ele viajou para as Ilhas Faroe, passou 7 dias lá, e o vídeo se chama 7 Days on a Tiny Island with Europe's Smallest Club, que é o time, né, o menor entre todos que jogaram todas as competições europeias desse ano, o time de Ilhas Faroe, formado por vendedores de peixe lá numa ilha que oficialmente nem independente porque é uma ilha da Dinamarca. Ilhas Faroe, vocês não vão ver nas Olimpíadas de Paris daqui a alguns dias, porque eles não estão no COI, né, no Comitê Olímpico Internacional. A FIFA, graças a Deus, aceita esses países mais alternativos que não são tão independentes assim. Então eu recomendo esses vídeos, são muito bons. E aí o Zealand entrevista os dirigentes de lá, os jogadores, o goleiro dele estava aposentado, e aí chamaram ele para ser terceiro goleiro amador numa liga da Noruega, amadora. O CAI falou, pô, nosso goleiro machucou, cola aí. Aí o outro goleiro machucou também, ele teve que jogar e ele se classificou em várias fases de Champions. São várias histórias legais. Essas histórias fazem a Conference valer em algum nível. Mas veja, o CAI construiu uma história na Champions também, né? Não só na Conference. Então, a Conference não é tão boa assim. Falei essa história do torcedor do Torino, indo lá torcer para a Fiorentina para ele poder jogar uma competição internacional. Tem o Olympiacos, que conquistou não só o seu primeiro título internacional, mas o primeiro título da história de qualquer time grego, né, na Europa. Então, assim, é um torneio que serve para histórias serem contadas. Com todo respeito, quem torce para o Olympiacos sabe que não vai ganhar a Champions. Não vai acontecer. Hoje o futebol, infelizmente, não permite. Tem uma desigualdade enorme. Mas não é legal ele ganhar de um time italiano? Eu acho super legal. Eu acho muito legal. E a Conference permite. Então a Conference é uma porcaria no nível jogado, mas tem histórias legais. Sabe o que é assim na América do Sul? A Copa Sul-Americana, que a gente insiste em desprezar. Eu acho que isso tinha que mudar muito, mas tem que acabar na Sul-Americana, não precisa ter nada abaixo dela. É isso, joguei noroísmos aí à toa, vários pensamentos. Beijo, tchau.